meus filhos, no dia 30, vou receber uma nova iniciação. Vou receber uma nova iniciação. E quero que vocês saibam. É uma iniciação. Eu serei iniciada por grandes iniciados do Himalaia. Salve Deus. Agora, eu quero que vocês conheçam os caminhos que eu vivi. Em 1957, deixa eu ter cuidado porque eu sou horrorosa para... Em 57, eu recebi essa missão e tive que vir para Brasília. E eu não queria vir para Brasília, mas o doutor Saião insistiu e eu vim para cá com meus 4 filhos, 5 filhos. Uma moça que... 5 filhos. 4 meus e 1 que Deus me deu. Salve Deus. Que é a Gertrudes. Então, eu vim para cá. Foi horrível, porque eu não suporto mato. Eu tenho medo de bichinho. Tenho horror a bichinho. Tenho medo. E tive que viver no mato, tive que fazer uma barraca, não tinha casa e sofri, mas sofri mesmo. Eu não conheci pobreza. E entrei assim no pior. Fui ser motorista de uns engenheiros que estavam locando o plano piloto. Foi o primeiro caminhão que entrou, fui eu, cheio de engenheiro e candão, na Asa Norte. Asa Norte foi no eixo. Foi no eixo. E foi muito sofrimento, mas as coisas sempre foram muito fáceis para mim. Eu sempre trabalhei de uma maneira que nunca senti falta de dinheiro, da vida material. Eu sempre fui muito organizada e vivi sempre só para aqueles filhos. Então, as coisas minhas sempre rendiam muito. E quando isso foi em maio, e logo em junho eu já estava começando a ouvir vozes. Mas achava que eu estava super cansada. Quando foi em 59, aí já não teve jeito. Eu já estava desenvolvida e passei por tudo, já tinha da psiquiatra, isso vocês já sabem. Em 59, o pai Seta Branca, em nome de Jesus Cristo, disse que eu precisava de fazer um curso de transportes no Himalaia, no Tibete. E eu não vacilei. Foi difícil. Mas quando eu vi o pai Seta Branca, eu tinha muito medo dele e eu chamava ele de... Chamava ele de Seta Branca, cacique Seta Branca. Ele me contava sempre a história dele. E comecei. Quando foi mais ou menos em fevereiro de 59, em janeiro de 59, eu vi um ônibus passar perto de mim e vi um povo que ia morrer. Vi que ele ia tombar mais adiante e ia matar uma porção de gente. E eu botei meu caminhão para lavar, ali no posto do japonês, não sei se vocês lembram disso. Alguém lembra? Lá na Cidade Livre. E fiquei num barzinho que tinha ali do japonês. Alguém aqui deve lembrar disso, certo? Salve Deus. Então, eu fiquei lá. Quando eu vi,
um senhor que estava assim, e eu vi na cabeça dele uma mulherzinha com um vestido de bolinha e uma sombrinha, estava um sol quente, e vindo assim a mulher caminhando. E fiquei assim, sabe? No meio daquela opção de visão, cacheta branca, aquelas coisas todas, eu já estava mais calma. Eu vi, então, fui lá dentro, cheguei na porta outra vez, a mulherzinha estava chegando fisicamente. Falei, então eu entendi que depois que eu ouvia o pensamento das pessoas, o homem estava pensando aqui. Então começou a passar aquela mulherzinha pequenininha e outras coisas. De repente um ônibus entrou numa curva, caiu, tombou e eu vi 4 pessoas mortas. E a mulherzinha de bolinha também estava assim, por cima do braço. Aí quando eu vi, falei, se eu vi a mulher e a mulher apareceu, então aquilo vai ser verdadeiro. Falei, moço, vem cá. O homem olhou assim para mim, e a mocinha já olhou com raiva, né? Não, vem cá, eu assim, agressiva, tá? Vem cá vocês dois. A mulher ficou assim zangada comigo, como, né? Eu era mocinha também, né? Podia pensar. E foram assim com raiva, sabe? Vem cá, por favor. E trouxeram assim para dentro, o ônibus chegou para lá. E não sei como se passou aquele instante, e o ônibus partiu. Não tinha passageiro, era uma parada de ônibus, né? Custa explicar as coisas. E o ônibus foi embora. E ela resmungou qualquer coisa. Ninguém entendeu porque eu chamei ele, sabe? Mas eu virei para o japonês e disse, o ônibus vai tombar. O homem fez assim. Segurou a mulher e saiu. Perderam o ônibus, né? É difícil passar o ônibus, né? Passava de 1 hora, ia para a fundação, que para essas casas de CDAW3. É fundação, né? Não demorou 5 minutos, que logo tem aquela curva ali da morte, sabe qual é? O ônibus caiu lá embaixo, no micro-ônibus, e matou 4 pessoas. E veio a notícia, né? Na hora. E o casal entendeu, todo mundo, foi aquela... E eu não quis nem ver mais ninguém. E eu ficava zangada, quando eu falava uma coisa assim, não viesse falar para vezes comigo, que eu vivia agressiva, assim, sabe? Esperando uma pessoa falar uma coisa que eu brigar com a pessoa. Aí aconteceu. Então, eu vi que daquela hora em diante, uma palavra minha era uma ordem. Eu podia escravizar uma pessoa. Aliás, não foi eu que disse, pensei isso, foi o pai Santa Branca. Ele viu o perigo que estava correndo comigo. Qualquer coisa minha podia, olha, eu agressiva, sem religião. Chegava um espírito e falava, você é mortinho, não tem conversa com você. Desencarnado? Não, vai para lá. Quando vinha um com aquelas fantasias, porque tem um espírito que falar comigo, tinha que vir com uma fantasia de Roma, uma encarnação de Esparta, né, para poder vir falar comigo, senão não dava atenção. Não gostava de mortinho. Tá? Aí o pai Santa Branca falou assim, você vai jurar seus olhos a Jesus. Porque eu também tenho uma coisa, que toda a vida eu tive. Isso aqui funciona, né? Mas eu quero saber como é que ele funciona. Eu não me convenço se você cortar o fio aqui, entendeu? Eu tenho que me convencer das coisas. Então eu comecei a me esclarecer. Sozinha. Eu não tive tia Neiva não, viu? Eu sozinha. Aí eu jurei a Jesus.
Para ele arrancar meus olhos, a Seta Branca falou, filha, você teria coragem de mentir? Será que você vai se envaidecer um dia e dizer uma coisa que não é verdadeira, ou assombrar uma pessoa? Então eu pedi a Deus, eu vou lhe dar forças para você nunca precisar impressionar as pessoas. Quer dizer, vai te acontecer uma coisa, eu tenho força que eu não deixo acontecer, então não acontece. Não precisa também te dizer aqui. Está compreendendo? Que é isso que nós temos que pensar aqui. Então, eu fiz.